Bom dia. Hoje nós vamos começar uma nova etapa do que a gente vinha estudando. A gente falou bastante sobre confessionalidade, confissões de fé, estudamos o que é doutrina, o que é teologia, assuntos diversos. Segundo minhas contas, a gente ficou uns 4 meses, foram 18 aulas. E essa semana eu me preparava para a gente começar as aulas sobre a confissão de fé em si. E aí eu me dei conta de que a gente poderia falar um pouco desse distintivo aqui. Porque eu comecei a falar dos princípios batistas, comecei a pensar sobre isso, e aí eu percebi que a gente poderia dar um passo atrás, meio que intermediário, para a gente ver a identidade dos batistas reformados. A gente fala muito disso, olha, nós somos batistas reformados. E o que significa ser um batista reformado, não é? E é sobre isso que a gente vai estudar nessas próximas aulas. São 5 características que a gente vai estudar juntos. E terminadas essas características, uma vez a gente identificado aí a identidade dos batistas reformados, a gente entra nos princípios gerais dos batistas, e aí a nossa confissão de fé. Tá certo? Então, o que a gente quer estudar com tudo isso é o seguinte: o que distingue um batista reformado de outros tipos de batistas e de reformados? Então vamos lá. Nós temos os batistas, nós temos os batistas reformados, nós temos os batistas de um modo geral, e nós temos os reformados, né? Os batistas reformados, eles são, por exemplo, presbiterianos, eles são assembleanos não, metodistas, históricos, no caso. Você tem os congregacionais. Por exemplo, quem era um congregacional na história puritana? Você tem o Jonathan Edwards, você tem o John Owen, o Thomas Godwin, os puritanos que eram congregacionais reformados. Você tem os presbiterianos, por exemplo, metodista wesleyano, começou como metodista wesleyano Martin Lloyd Jones, que era reformado. Presbiterianos, começou com John Knox e Calvino, etc. Então, e os batistas hoje no Brasil, da Convenção Batista Brasileira, eles são batistas. São filhos da Reforma Protestante também, mas por que eles não são reformados? Deveria ser, mas não são. Por que deveria ser? Porque vieram do mesmo tronco que foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante inglesa. Quando se percebe que a igreja anglicana, que é a igreja inglesa,
a igreja anglicana, que se dizia protestante, mas que ainda guardava muitíssimas semelhanças com o catolicismo romano, aí houve um movimento dentro da reforma inglesa chamado de, quem sabe o nome? Separatismo. Eles quiseram se separar da igreja da Inglaterra. Mas por que eles são separatistas? Os separatistas são os que se separaram da igreja da Inglaterra. Nesse sentido, você tem todo esse grupo aqui, ó. Você tem os batistas reformados, tem os batistas, você tem os reformados, que são presbiterianos, metodistas, congregacionais, etc. Então, por que eles se separaram? Porque antes disso, então esse grupo aqui, ó, você vai chamá-los de separatistas ingleses. Separatistas ingleses. Por quê? Porque nós estamos falando da Inglaterra, né? Ali da reforma inglesa, reforma protestante inglesa. A reforma protestante na Alemanha deu luz ao luteranismo. Lutero, né? Então eles são reformados, mas são lá na Alemanha. Lá na Inglaterra, os reformados, batistas reformados, que são todos separatistas ingleses. Então, se você lê em algum livro, ouvir alguém dizer os separatistas ingleses, são esses que se separaram da igreja anglicana. Por que eles separaram? Porque eles tentaram purificar a igreja anglicana dos traços católicos romanos. E eles, nessa tentativa de purificar a doutrina, de purificar tudo isso, sai aquele nome que a gente conhece hoje, puritanismo. Entendeu? Aí, como eles não conseguiram ver essa purificação acontecendo dentro, eles separaram. Agora, dentro da própria igreja anglicana, há alguns que não se separaram, mas que se reformaram lá dentro. Por exemplo, você vai ter um grande nome, a gente tem ele hoje, os livros dele em português, que eu recomendo grandemente. Comentários dele nos evangelhos é fantástico. É o J.C. Ryle. O J.C. Ryle, por exemplo, ele é um reformado anglicano. Então, teve alguns que não saíram do anglicanismo, mas que eram reformados. John Stott, mais contemporaneamente. O J.C. Ryle, um que a editora Pesa acabou de traduzir um livro dele, se você quiser ler, fantástico, sobre a armadura de Deus em Efésios. O William Gurnall, era um anglicano reformado. Então você tem na igreja da Inglaterra, dentro do movimento reformado, na Inglaterra, e eu estou me focando na Inglaterra porque é de onde nascem os batistas, e nós somos batistas, mas a reforma estava acontecendo na Alemanha, começou com Lutero, estava acontecendo na Holanda, estava acontecendo em outros países da Europa ao mesmo tempo, porque a Europa era o mundo daquela época praticamente, né? É de lá que depois começam as missões modernas, onde eles vão evangelizar os povos, e os pioneiros nessa evangelização são os batistas, com um homem chamado William Carey, e assim por diante. Então, os morávios, antes dele. Então, você tem nesse movimento reformado na Inglaterra, você tem anglicanos que eram reformados, por exemplo, o Riley é mais tarde, né? Mas você tem o Gurnall, você tem outros tantos lá dentro. Alguns não se conformaram e são os não conformistas, é outro nome. Você vai ler nos livros de história sobre os não conformistas. Não conformistas são separatistas. Eles não se conformaram, se separaram.
Então, não conformista, separatista, né? Esses não conformistas, esses separatistas são reformados em geral, né? Luteranismo, congregacionais, metodistas wesleyanos, presbiterianos e outros, batistas e batistas reformados. Agora, o que faz um batista reformado ser um reformado, digamos? Né? É isso que a gente vai estudar. Mas repito, por que a gente não usa o nome reformado na nossa igreja, na fachada, a Igreja Batista Reformada? Porque acaba sendo uma redundância, né? A gente é, e deveria ser, todos deveriam ser, né? E aí, depois que a gente terminar esse pequeno módulo sobre o que é um batista reformado, nós vamos estudar os princípios batistas em geral, que vai dizer o seguinte: por que que um batista, apesar de não ter princípios reformados, por que que ele é batista? Porque existem alguns princípios em geral que falam, não, isso aí é batista, mas não é presbiteriano. Então, por exemplo, em linhas bem gerais, um assembleiano, ele é um credo batista em alguns aspectos. Ele batiza crentes. Ele não se denomina batista por causa, por exemplo, do sistema de governo da igreja, que é episcopal e não congregacional. Não é? Então, nós vamos, só para você entender, nós vamos agora nos concentrar dentro desse movimento não conformista, separatista inglês, puritano. Nós vamos fazer um recorte, nós vamos tratar dos batistas. Então, antes de tratar dos princípios gerais do que é ser um batista, eu falei, eu preciso ajudar a entender o que é um batista reformado. Tá claro isso para a gente poder andar? Então, dito isso, quais são os distintivos de um batista reformado, né? O que faz um batista ser um batista reformado e o que difere ele de outros batistas e de outros reformados. Então vamos começar a ver o que é isso. Os batistas reformados surgiram no contexto da Reforma Inglesa na década de 1640, a partir de igrejas independentes de tradição pedobatistas, que praticavam o batismo infantil. Então, dois termos interessantes para você aprender: credo batista e pedobatista. O que é o pedobatismo ou pedobatista? É o que batiza infantes. E o credo batista é o que batiza crente. Certo? Então, um dos motivos, você vai ver a gente estudando isso agora, hoje ainda, a gente já vai ver esse primeiro distintivo de um batista reformado. Uma das coisas que fez os batistas saírem do anglicanismo mesmo e falar, não dá para ser um reformado dentro da igreja anglicana. Por quê? Porque a gente não batiza criança. J.C. Riley, William Gurnall, outros que ficaram dentro do anglicanismo e continuaram sendo reformados, eles não foram muito longe na reforma, eles continuaram batizando crianças. Por isso que os batistas na história, eles são de algum modo chamados até de batistas radicais. Eu não gosto muito dessa expressão porque os radicais está mais relacionado aos anabatistas. Mas por que são radicais? Porque, sério, não dá para comungar com o anglicanismo, porque o anglicanismo é pé do batista, eles batizam crianças. E quando a gente olha para as escrituras, não é isso. Então nós somos credo batistas. Então, por razões teológicas bem definidas, esses cristãos abraçaram convicções distintas, dando origem a uma expressão específica da fé reformada, né? Uma expressão específica
da fé reformada, que unia, veja bem, herança calvinista com eclesiologia batista. Então vamos lá. O anglicano reformado, que ficou no anglicanismo, ele tinha a herança calvinista, mas ele não tinha a eclesiologia batista. Porque o anglicanismo, diferentemente do batista, o anglicano, ele é episcopal. Os batistas são congregacionais. Ou seja, quem toma as decisões em última instância na igreja anglicana são os bispos. O assembleiano é assim, o bispo fulano de tal, não vou dar nomes aqui para não parecer que a gente está falando mal, mas tem o bispo fulano de tal, do ministério tal, dentro da Assembleia de Deus, do ministério tal, o bispo tal. Então isso é eclesiologia episcopal, uma herança sim do catolicismo romano. Então a reforma protestante dentro do anglicanismo, mesmo que o cara tivesse ficado dentro do anglicanismo com as doutrinas calvinistas, mas ele continuava com essa herança de governo de igreja por bispos e batizando infantes e tal. Então ele era um reformado, porque tinha as doutrinas calvinistas, salvação somente pela fé, somente pela graça. Eles afirmavam 5 solas da reforma protestante, mas eles continuavam um sistema de governo episcopal, eles continuavam batizando crianças como sinal da aliança e assim por diante. Então eles eram reformados, mas nem tanto. Então é isso que a gente fala dos presbiterianos hoje. Por que eu digo nem tanto? Por causa do primeiro princípio que a gente vai ver que define um batista reformado. Por exemplo, dentro do presbiterianismo tem um princípio que é muito caro e deve ser mesmo, que chama o princípio regulador do culto. Os batistas, ao olharem para o princípio regulador do culto, falaram, opa, tem algo mais que tem que ser feito. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E que os presbiterianos não fazem, até hoje. E que o anglicanismo não faz. E que o luteranismo não faz. O que os congregacionais não fazem. Eles são calvinistas, eles creem nos solas da reforma, mas a eclesiologia deles, a doutrina da igreja ainda é diferente, é bispo, batiza criança, etc. Está claro isso? Isso é muito importante. Então, os batistas, eles saem dessa herança. Então, a seguir, nós vamos destacar os 5 marcadores da identidade teológica que caracterizam as igrejas batistas reformadas, certo? Então, o que faz um batista ser um batista reformado? Vamos lá. O que distingue um batista reformado de outros tipos de batistas e de reformados? São 5 coisas. O princípio regulador do culto, nós vamos destrinchar um pouquinho para você entender o que é o princípio regulador do culto. Isso é muito importante, porque às vezes você chega numa igreja batista, vindo de um movimento neopentecostal, pentecostal ou de outro ramo de igreja, você estranha a forma do culto. Para muita gente, esse princípio regulador do culto, ou a forma como nós organizamos os nossos cultos, para muita gente é estranho. Precisa passar por um detox, eu costumo dizer. Porque muito do movimento evangélico hoje, na adoração, até algumas igrejas batistas, se não a vasta maioria das igrejas batistas, da Convenção Batista Brasileira, você vai entrar dentro de um culto dessas igrejas e você vai ver a influência tremenda do movimento chamado, por exemplo, worship. Você vai ver elementos dentro da adoração ou do culto público que não são elementos do culto conforme a Bíblia. Então, o que é um regulador?
É algo que regula. Ó, tem que ser assim, não pode ser assado. Então, o que regula o culto de uma igreja? Quem é o regulador da vida? O que regula a sua vida? Vamos lá. A palavra de Deus. Sua vida é regida, ela é regulada, né, digamos, pela palavra de Deus. Então, se a nossa vida é regulada, regida pela palavra de Deus, o nosso culto também deve ser. Principalmente. Porque é um culto oferecido a Deus e Deus não quer um fogo estranho. Lembra da experiência de Levítico? Deus não quer fogo estranho. Deus não quer uma adoração estranha ao que ele prescreve na Bíblia. Certo? Então, é muito importante para nós, reformados, batistas, ainda que você não se diga, ou não se defina como batista reformado, mas um batista, que diz, qualquer batista vai dizer que a Bíblia é a única regra de fé e prática, tá vendo? Isso é um princípio batista, não importa se você se denomina reformado ou não. A Bíblia é a única regra ou a única reguladora da fé e da prática. Então, qualquer batista deveria falar, se a Bíblia é a reguladora da fé e da prática, ela também é reguladora da prática de culto. Então, o nosso culto, os elementos de um culto, esses elementos precisam ser regulados. O que acontece no culto tem que ser regulado pela Bíblia, tem que ser prescrito pela Bíblia. Ou se não estiver explicitamente na Bíblia dizendo um culto numa igreja será assim, o que tem que acontecer? Ainda que você não tenha isso especificamente, você tem ideias, você tem... E a gente pode falar disso ainda dentro desse primeiro tópico. Quais são os elementos que regulam, ou que deveria aparecer num culto. E o que acontece nos cultos hoje contemporâneos, de igrejas inclusive que se denominam evangélicas, quais são alguns elementos que a gente vê e fala, isso é muito estranho. É fogo estranho, não é bíblico. Certo? Então é isso que a gente vai estudar nesse primeiro princípio, o princípio que regula o culto. Segundo, outro distintivo, outro princípio que define a identidade de uma igreja batista reformada, a teologia da aliança. As alianças de Deus com o povo dele ao longo da história. O presbiterianismo, por exemplo, ele vai dizer da continuidade estrita, ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento. Por isso que o presbiteriano, ele não vai circuncidar os meninos quando nascem, mas ele vai batizar os meninos quando nascem. Porque ele vai dizer o seguinte, o batismo, assim como era a circuncisão, então tá vendo? Ele está fazendo uma continuação estrita do Antigo para o Novo Testamento, ele não está fazendo a teologia bíblica correta. Então, ao fazer essa ligação sem qualquer filtro à luz da Nova Aliança e do Novo Testamento, ele elimina a circuncisão, mas ele continua com o batismo de criança como sendo a circuncisão, digamos. Por quê? Porque assim como a circuncisão dizia que o seu filho é um filho da aliança, é um filho de Abraão, porque é seu filho, o batismo diz a mesma coisa. O batismo para o presbiteriano, ele não é profissão de fé, porque bebê não professa fé ainda. O batismo para o presbiteriano infantil, ele é o quê? É um sinal que foi colocado na criança para dizer, é filho de um crente. E, portanto, existe uma promessa para ele, de ele ser salvo, de que ele vai ser salvo. Isso é meio estranho, a gente não vê isso no Novo Testamento. Dessa forma, não. Aí, ele vai dizer o seguinte, esse batismo não está salvando o bebê, não está regenerando o bebê, como o catolicismo romano acredita.
na regeneração batismal. No catolicismo romano, o bebê é batizado porque o batismo regenera ele, certo? Mas o presbiterianismo não crê nisso, o batismo não regenera, o batismo não salva para o presbiterianismo, para aqueles outros reformados que continuaram batizando criança. O batismo não salva, a salvação é somente pela graça, somente pela fé, somente por meio de Cristo, segundo as Escrituras somente, para a glória de Deus somente. Então o presbiteriano crê nisso, o batismo não salva, mas o batismo, assim como era a circuncisão, é um sinal de que o filho de Samuel, quando foi batizado na infância, quando ele estiver na idade oportuna, ele então vai se arrepender e crer para a salvação. Aí, quando chega na idade aí 16 a 18 anos, o filho do presbiteriano, ele professa a fé diante da igreja. Então, até 18 anos, ele é membro da igreja, mas não comunga, não come a ceia. Mas quando ele chega ali nos 18, ele tem que dar testemunho de fé no presbiterianismo. Se ele não der profissão de fé, ele é desligado da membresia. Mas para o presbiteriano, até essa idade de 18 anos, o filho do crente é membro da igreja. Mesmo que ele ainda não tenha testemunhado da fé dele em Cristo. Então isso para nós é meio doido. Não é meio doido um troço desse? E aqui eu falo. O que eles pensam da morte dessa criança? Boa pergunta. Eles vão dizer que a criança... Bom, nós também cremos, Samuel, que a criança, na idade aí, digamos, que a gente costuma chamar da idade da inocência, uma inocência não porque ela é pura, porque a gente é concebido em pecado. Inocência porque ela ainda não sabe distinguir essa necessidade de professar essa né, coisa assim. E há textos para isso, que não é o caso agora. Então a gente crê que uma criança, se ela morrer, ela vai para o céu. Por que ela vai para o céu? Não é porque ela é boazinha, é porque Cristo morreu por ela e justificou ela. Agora, mesmo dentro do movimento reformado, vai ter gente que não vai acreditar nisso. Que vai dizer o seguinte: se vai para o céu aquela criança que foi eleita, nós não sabemos quais foram eleitas. Eu não sou dessa ala ultra radical para dizer esse ponto, eu não costumo dizer isso não. Eu costumo dizer que uma criança olhando para a Bíblia, e aí tem os textos, depois vocês podem dar um GPT, um Google aí para descobrir quais são os textos bíblicos que justificam isto, né? Mas o presbiteriano, ele vai crer que, vamos dizer, já na adolescência, o cara morre, o menino morre, a menina morre, ainda não testemunhou a fé, mas ela é filho da aliança, foi para o céu. É meio complicado. Porque a partir do momento que alguém sabe distinguir da mão direita da esquerda, ela tem, como é que se diz? Ela tem, um dos princípios que a gente usa para justificar é aquele princípio da geração dos filhos. Por exemplo, a primeira geração morreu no deserto. Os filhos dessa geração não morreram. Deus esperou que eles chegassem na idade de discernimento e etc, etc. Por isso, olha que interessante, que quantos anos para cima morreu no deserto? 20 anos acima. 20 anos abaixo ficou no deserto, cresceu, etc. Então, de 20 anos para cima, não é que morreu todo mundo de uma vez, porque senão quem ia criar os meninos? Foi morrendo ao longo dos 40 anos. 20 anos para cima foi morrendo. Mas 20 anos para baixo foi crescendo. Historicamente, os primeiros batistas, eles só iam batizar alguém no mínimo a partir de 20 anos. Porque eles usavam essa... Então hoje é muito comum batista, inclusive, sair batizando menino de 8 anos, 6 anos. Você realmente não sabe se aquela profissão de fé é uma profissão de fé genuína. Né?
Mas ele não é batizado, ele morre com 6, 8 anos. Eu creio que aí é uma criança que foi para a glória e foi em Cristo, pelos méritos de Cristo. Então, a teologia da aliança, os batistas, e nós vamos desembrulhar isso. Os batistas vão dizer não. Alguns aspectos da aliança do Antigo Testamento continuam, mas outros não desse jeito. Então nós vamos ver o que é isso. O terceiro distintivo nosso é a doutrina, é a herança calvinista. Eu não gosto muito de ficar usando o termo calvinista, porque nós não concordamos em tudo com Calvino. Pelo contrário. Mas nós concordamos com as doutrinas da graça, a soberania de Deus na salvação, os eleitos de Deus, por quem que Cristo morreu de fato. E é isso que nós vamos estudar, é o que nos distingue, a doutrina calvinista. A lei de Deus. Qual é o uso que nós fazemos da lei de Deus? Então, muito sobre qual é o uso que a gente faz da lei de Deus, eu já falei no sermão de domingo passado à noite em Deuteronômio. Né? Alguns batistas, eles vão dizer, qual é o termo, está ali para a gente estudar quando a gente chegar aqui, eles são aqueles que creem, eles vão chamar de nova aliança, mas, por exemplo, eles vão dizer claramente que nós não temos nada a ver com 10 mandamentos. Nós não temos o dever de cumprir os 10 mandamentos. Mas isso é uma doideira. Tá? Porque Cristo já cumpriu, e então nós não precisamos, nós temos que cumprir a lei de Cristo. Aí você vai examinar o Novo Testamento, qual é a lei de Cristo? Amar o próximo como a si mesmo. Bom, mas amar o próximo como a si mesmo é um resumo dos 10 mandamentos. E é óbvio, nós não guardamos o sábado no sentido de ser necessário para a salvação. Mas nós observamos o dia do Senhor como algo necessário para o descanso e para o culto, para a glória de Deus. Então, de algum modo, nós levamos sim, nós cremos que os 10 mandamentos são para nós. E é óbvio que a gente quebra ele. Mas não é intencionalmente. Você não acorda de manhã dizendo, hoje eu não vou amar o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração. Ninguém acorda assim. Mas ainda que você não acorde assim, ainda que você acorde orando, dizendo, Senhor, eu te amo de todo o meu coração, ao longo do dia, é provável que você vai amar alguma coisa mais do que você ama a Deus. É provável que você vai nutrir algum ídolo ali no seu coração, ainda que não seja imagem de escultura. É provável que você vai cobiçar alguma coisa, entendeu? Então a gente quebra os 10 mandamentos, é óbvio. Mas porque nós somos pecadores, mas nós não quebramos os 10 mandamentos como quem dizem, isso não é para nós não. Nós quebramos e nos humilhamos por reconhecer que a gente quebra. Meu Deus, eu não deveria fazer assim. Misericórdia, mas graças a Deus, Cristo cumpriu isso, eu não estou dando conta, Cristo cumpriu por mim, Ele é minha justiça, eu abraço a justiça de Cristo como minha, mas Deus, eu não quero continuar cobiçando, eu não quero continuar tendo esse ídolo, é assim que a gente faz. Então esse é o uso da lei que a gente faz. Então nós vamos explicar melhor o que isso significa. E esse quinto ponto, que é a subscrição confessional, foi o que me fez dizer, não, antes da gente entrar no estudo da confissão de fé de New Hampshire, que é a nossa confissão de fé, eu preciso falar sobre o fato de que nós assinamos uma confissão de fé. Nós nos pautamos por uma confissão de fé, porque é isso que a gente quer dizer com subscrição. Subscrever é assinar um termo. Eu subscrevo a esse termo, né? Então eu assino dizendo, concordo, vou me pautar por isso, vou fazer isso. Então nós, batistas, nós subscrevemos a uma confissão de fé.
Nós somos, nesse sentido, confessionais, que foi o que a gente estudou no módulo passado. Por que eu digo isso? Porque tem batista da Convenção Batista Brasileira que tem a confissão de fé e ele vai te dizer assim, mas eu pela minha consciência, é um princípio batista da liberdade de consciência, ele vai dizer isso, ele deturpa o princípio batista de liberdade de consciência. Ele vai dizer, não, eu pela minha consciência, eu não concordo com esse artigo da confissão de fé e assim vai. Aí ele diz, não, eu não concordo, para mim a única autoridade é a Bíblia. Tem muitos batistas assim, muitos, infelizmente. Então eles estão negando na prática o que fez deles serem batistas em primeira instância. Você pegar os primeiros batistas, Thomas Helwys, John Smith, a primeira coisa que eles fizeram foi escrever uma declaração de fé, ainda que tivesse pontos ali que a gente discorda veementemente hoje. Mesmo os batistão aí da Convenção Batista Brasileira, que bate no peito e chamam John Smith de o pai dos batistas, e é mesmo, mas tinha coisas que ele cria que são absurdas, que até eles vão dizer, não, a gente não acredita nisso não. Por exemplo, John Smith defendia que você não podia levar a Bíblia para ser lida no culto, que tudo tinha que ser espontâneo. Então a gente não acredita nisso, isso é doideira. Isso não é bíblico. Se Paulo vai dizer a Timóteo, olha o princípio regulador do culto. Paulo vai dizer a Timóteo, olha, aplica-te à leitura. Aplica-te à leitura. E a explicação, aplica-te à leitura, ele está dizendo, leia a Bíblia no culto. Apocalipse 1, bem-aventurados o que lê e os que cumprem as palavras dessa profecia. Bem-aventurado o que lê para as 7 igrejas da Ásia, essa carta chamada Apocalipse. Era para ser lida na congregação. Mas John Smith tinha essa doideira. Então, um dos princípios reguladores do culto é a gente vai ler a Bíblia no culto. A gente vai estudar a Bíblia no culto. Então, nós somos confessionais, no sentido de que sim, a Bíblia é a nossa autoridade final. Mas na medida em que a nossa confissão de fé sintetiza muito bem esses tópicos que são centrais para nós, ela é um documento, a confissão de fé é um documento que norteia a nossa leitura bíblica. Por quê? Porque são interpretações e são condensações de verdades de séculos por homens que foram provados, pautados por isso e assim por diante. Eu sei, por exemplo, que a CCB, por exemplo, Samuel, CCB, por que nós temos pastores como nós temos na igreja? Porque isso é muito claro no Novo Testamento. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 5,17. Se você ler 1 Timóteo 5,17, você vai dizer que o presbítero que se afadiga na palavra, ou seja, ele tem que estudar, ele tem que ler, ele tem que ensinar a palavra no culto. Ele se afadiga na palavra. Esse presbítero é digno, merecedor de dobrados honorários. O trabalhador vive do seu salário, Paulo vai dizer. Ele vai usar um princípio lá do Antigo Testamento para falar do boi, que quando puxava ali o arado, ou sei lá, o instrumento que colhia, o boi não podia ter a boca tampada, ele tinha que ter a boca livre para ele, enquanto trabalha, se ele quisesse comer alguma coisa que caía ali no caminho, ele podia comer. Ou seja, ele era digno de comer daquele trabalho dele. Se o boi é digno disso, aqueles homens que Deus chama e a igreja reconhece como seus pastores, eles são dignos do seu trabalho, do seu salário, eles vão viver única e exclusivamente para pastorear e tudo mais. Isso é um princípio de culto, isso é um princípio caro para nós. Então é por isso que, eu me lembro uma vez, eu tinha um Fusca da minha mãe, que eu estava dirigindo, tinha acabado de tirar minha carta, e fui parado por uma blitz, um guarda.
E aí, não sei porque, não me lembro exatamente o que aconteceu. Eu falei que era crente. Aí o rapaz falou assim: ah, lembrei porque que eles pararam. Tinha um farol do Fusca, estava queimado. Fusca cheio disso, né? E aí, a gente conversando, aí eu peguei e comentei, falei, olha, desculpa, tá? Eu não vi, nós vamos arrumar. Eu sou crente, eu não estava embalada. Não me lembro exatamente de onde eu estava vindo. Mas me pegaram com isso, o cara, os dois guardas. Aí falou, você é crente? Eu também sou. Aí ele estava até bonzinho, ele falou assim, qual igreja você é? Eu falei, não, eu sou batista, estou no seminário, vou ser pastor. Acabou. Ele era da Congregação Cristã do Brasil, aí ele se apresentou e falou, não. Aí ele ficou bravo, me multou. Eu não ia ser multado. Que situação. Eu não ia ser multado. Uma hora que eu disse que eu queria ser pastor, aí ele começou a pregar para mim, eu falei, olha, se eu for argumentar, ele até vai guinchar o carro. Eu falei, então, deixa. Eu vou ouvir o sermão. Eu estava me anunciando a graça. Então, aí eu deixei, né? Mas enfim, é isso. Então, na próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar no primeiro princípio que distingue um batista reformado de outros tipos de batistas e de outros tipos de reformados. Mas quais são os 5 pontos para você gravar? 5 pontos, ó, o calvinista adora 5 pontos, né? Quais são os 5 pontos que nos fazem ser batistas reformados? O princípio regulador do culto, a teologia da aliança, a maneira como nós vemos as alianças de Deus com seu povo, a doutrina calvinista, o uso que fazemos da lei de Deus e o fato de que a gente tem uma confissão de fé e a gente diz, nós cremos no tudo que está aí. Porque é uma síntese fidelíssima da palavra de Deus. Você não tem o direito de dizer que você vai interpretar quem é Jesus Cristo da maneira que você quer, não é? Então, quando você fala, por exemplo, da liberdade de consciência, que é um princípio caro para os batistas, você sabe em que contexto isso era dito? Era no contexto do anglicanismo, onde todo mundo na Inglaterra tinha que seguir a cartilha dos bispos, no sentido do Estado, que a igreja e Estado era misturada. Por exemplo, o rei até hoje no anglicanismo, o rei, ele é ungido pelo arcebispo. Então, o rei é o cabeça da igreja anglicana. Que loucura, imagina, esse rei, como é que é o nome dele? Charles. Esse homem é doido, não tem nada de crente. Ele é o cabeça da igreja anglicana. E nós vamos seguir a cabeça dele. Aí os batistas falaram, não. Nós temos a liberdade de consciência e dizer assim, nós não vamos seguir o que o Estado está dizendo. Era isso, gente. Os batistas nunca disseram que você vai usar a sua liberdade de consciência para interpretar a Bíblia do jeito que você quer. Outra coisa, a competência que a gente tem, nossa competência individual. O que significava isso? Hoje eles distorceram tudo, vão dizer que essa é a competência para você fazer o que quer, pensar o que você quer. Não, mas é a nossa competência de poder chegar até Deus sem precisar de um sacerdote, de um bispo, de um supremo pontífice. Nosso pontífice não é papa, não é arcebispo, nosso pontífice é Cristo. Ele é a nossa ponte entre Deus, ele nos leva a Deus. Então, nós temos competência para chegar diante de Deus pelos méritos de Cristo. Nós podemos, era isso. Mas eles vão pegar esses princípios hoje, entre alguns batistas, e vão dizer, não, eu vou interpretar a Bíblia do jeito que eu quero, é minha liberdade de consciência, é minha competência, a competência da minha alma, eu sou competente para isso. Então, distorce até o que os primeiros batistas queriam dizer com esses termos. E para terminar, os batistas foram os pioneiros, olha que interessante, na criação da democracia. Veja bem, e o experimento democrático ele começa na América do Norte.
quando os perseguidos religiosos, perseguidos pelo anglicanismo, fogem da Inglaterra e vão para os Estados Unidos, eles chegam lá e começam a formar as suas próprias congregações, igrejas. Diferentemente do anglicanismo, que quem coloca bispo e tira bispo são os bispos debaixo do grande arcebispo, que está debaixo do rei, então quem é que determina os pastores das igrejas? Os bispos que prestam conta ao arcebispo, que presta conta ao rei. Então isso é episcopal, isso é monárquico. Aí os batistas chegam na América do Norte e pela primeira vez nós somos uma congregação batista. Não temos bispo, não temos ninguém fora de nós aqui que manda na gente, mas nós temos que ter um pastor. Como é que esse pastor vai ser reconhecido? Aí nós vamos falar, não, seu nome é? O Bruno é um homem que nós vemos vocação de Deus para o ministério. Então Bruno vai ser nosso pastor. Quem está a favor? Aí nós votávamos e votamos para ter o pastor ou para demitir o pastor. Esse é um princípio democrático. Os batistas são os pais da democracia. Liberdade de consciência começa com os batistas na América do Norte. Certo? Então a gente encerra aqui e na próxima aula a gente estuda o princípio regulador do culto. Valeu!